A vida apaixonada de 9 grandes divas do teatro é retratada no livro As Grandes Damas e um Perfil do Teatro Brasileiro, que nos traz à memória o glamour e a beleza da nossa arte. Hoje eu converso com a autora do livro, Rogéria Gomes. Olá, Rogéria. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a honra do convite. Rogéria, como foi a pesquisa para o livro? Olha, a história do livro começou pelo meu interesse pessoal por teatro, que é uma das artes que eu mais gosto, que eu mais acompanho, que tenho bastante interesse, desde a minha remota infância, que eu lembro de estar participando da vida do teatro, de apreciar teatro. E eu comecei a perceber que nós temos tido cada vez menos um público jovem ativo no teatro. Os jovens procuram pouco, assistem pouco, por razões diversas. Mas entre elas porque não lhes é dado a chance de assistir mais espetáculos, de participar mais dessa história. Por conta disso pensei na possibilidade de escrever um livro que falasse da história do teatro, porque é uma das histórias mais importantes. O nosso teatro é, sem dúvida nenhuma, brilhante em todos os seus aspectos, né? Nós temos atrizes, atores valorosíssimos, com reconhecimento internacional, temos uma história de teatro fantástica e pouco conhecida. Então a minha ideia de escrever o livro foi a partir desse ponto. O foco foi trazer à tona, despertar a ideia de se conhecer a história tão rica e tão extraordinária do teatro e de quem faz teatro no Brasil, né? E como que você fez a pesquisa do livro? Como é que foi? Que tipo de pesquisa você quer saber? Pesquisa histórica? Isso. A pesquisa histórica eu fiz através de livros, de internet, com a ajuda de outras pesquisadoras que trabalharam comigo, que são uma jornalista, outra historiadora. Nós trabalhamos assim, através de livros mesmo, de pesquisa, de conversas com pessoas que já haviam escrito outros livros, mas foi muito mais calcado em cima de pesquisa bibliográfica. E como é que foram as entrevistas com as grandes damas do teatro? Um prazer incrível, foi muito bacana. Elas são todas criaturas, assim, além de extremamente talentosas, como todos nós sabemos e reconhecemos, são pessoas amabilíssimas, né, com histórias fantásticas. E foi muito interessante porque o ponto alto do livro, como você mesma disse que leu e que achou interessante, é que o livro é contado em primeira pessoa. Elas contam a sua própria história, né? E todas elas a gente tentou trazê-las como pessoas, né? Como pessoas comuns e que escolheram a arte e o teatro especialmente para trabalhar, né? Então, o tempo que eu tive com elas foi muito interessante. Elas demonstraram assim todas uma paixão imensa pelo que fazem, uma dedicação total, né? Um esforço, uma dedicação. Muitas abriram mão de maternidade, outras sacrificaram a própria educação dos filhos, se submetiam todas começaram no momento em que não existia videotape, então quando estavam na televisão tinham que trabalhar até 11 horas da noite para pegar a última ponte aérea, perdiam a ponte aérea, enfim, todas tinham assim uma dedicação, não tem, porque são todas vivas e atuantes, uma dedicação muito grande ao teatro. São todas elas muito apaixonadas pelo seu ofício e isso se traduz na maneira extraordinária que elas têm de interpretar, né? Levando em consideração o prefácio feito por Sérgio Cabral e pelo que ele disse sobre as novas tecnologias, você concorda que a memória ela favorece o personagem e esquece um pouco os artistas? Sim, concordo absolutamente. Eu acho que daí a importância de se fazer trabalhos como esse. Assim como o meu, existem outros tantos autores incríveis que fazem esse tipo de trabalho e que guardam a memória de quem representa aquelas pessoas. Que, na verdade, o personagem é sensacional. O personagem agora, a pessoa, quem interpreta, eu acho que quem dá vida àquele personagem é que na maioria das vezes, são atores e atrizes fantásticos e que merecem ter sua memória preservada. Então, eu concordo sim com o Sérgio Cabral e acho que outros trabalhos devem continuar acontecendo para que a gente possa, inclusive, guardar e resgatar uma memória tão importante que no Brasil, sem dúvida nenhuma, nós somos um celeiro, fantástico, de gente boa trabalhando, de gente boa construindo, na verdade, uma história, né? Esses atores e atrizes que a gente está aqui falando são pessoas que construíram a história e constroem a história da nossa cultura no Brasil.
E ainda sobre o prefácio escrito por Sérgio Cabral, levando em conta que ele viveu aquela época das grandes artistas, acompanhou o trabalho delas, pode-se dizer que ele ajudou na construção do livro? Olha, o Sérgio é um amigo querido. O Sérgio é um jornalista, assim, que todo mundo conhece, uma pessoa com uma especialização grande na área de cultura, na área de música, então é um mestre da música popular brasileira. Ele me ajudou dando ideias, assim, você vai colocar fulano, você vai colocar outro. Eu falei, sim, claro. Então nós trocamos algumas ideias sobre isso. E ele, claro, leu todo o livro antes de ser publicado. Rogéria, no livro você cita todas as grandes companhias, as principais companhias teatrais que surgiram no século XX. Dentre elas, a Companhia de Teatro Experimental do Negro, que veio com uma proposta de inclusão social. Você concorda que o negro, ele passou a ser introduzido no teatro ou até mesmo na sociedade através da criação dessa companhia de teatro? Acho que deu o pontapé inicial. Eu acho que algumas ações precisavam ser feitas. Essa foi uma delas. No tempo que, por exemplo, Ruth de Souza é uma atriz negra. Foi a primeira atriz que consta aqui no nosso livro. Primeira atriz negra a pisar no palco do Teatro Municipal. Isso nunca havia acontecido. Então, no Brasil, olha que coisa mais paradoxal. O Brasil, um país completamente mestiço, completamente com mistura de todas as raças e tons. E no Brasil, quando você fazia uma peça e precisava de um negro, você pegava um branco e pintava de negro. Então, a coisa era nesse nível. Então, a Abadias do Nascimento, que foi uma figura importantíssima dentro do teatro, dentro da política, ele começou a perceber isso e criou o Teatro Experimental do Negro. E a partir daí acredito sim, porque inclusive dentro do Teatro Experimental do Negro, como você bem citou, havia uma inclusão social. Eram procuradas pessoas que precisavam ser alfabetizadas, pessoas que não só iam lá fazer teatro. Né? Eu acredito sim que tenha dado uma grande contribuição. E sobre o fato de que algumas divas disseram em seus depoimentos para o livro de que elas não concordam com comentários que dizem que a imagem do teatro é elitista. Você concorda com isso? Depende do que seja elitista. Se a gente partir do princípio que o teatro é um lugar onde as classes mais beneficiadas frequentam mais, sim, sobre esse aspecto, sim. A arte teatral não é elitista. O público pode ser. Por questões diversas que a gente vive, como, por exemplo, muita gente comenta, o ingresso caro. A gente tem essa dificuldade no Brasil. Você precisa cobrar muito porque você não tem subsídio. A cultura no Brasil se não é o último plano, está quase no último, né? Você vê que assim, é só olhar. Pega todos os ministérios que nós temos, todos têm um X de verba. A cultura tem X-1 quase. Então, assim, tudo que é focado na cultura é difícil. Então, as pessoas que trabalham com cultura, elas matam, assim, eu costumo dizer, 3 leões por dia. Todo mundo mata um para sobreviver, qualquer brasileiro. Quem faz cultura, assim, tem que ter uma paixão enorme pelo que faz, tem que ter perseverança, enfim, e recursos são muito poucos. Então, por exemplo, ingresso caro, produção cara, tudo isso inviabiliza que se tenha um público maior, que se tenham fomentos maiores para a área da cultura. Então eu acredito sim que se torne elitista para o público em função dessas características. É claro que exceções existem. Quando você gosta muito, quando você é muito interessado, você vai de qualquer maneira, você arranja uma alternativa. Mas acho que nós, sociedade e poder público juntos, precisamos encontrar essas alternativas. Daí o livro, inclusive, eu não sei se você sabe, ele faz parte de um projeto escola. Esse livro pretende chegar às escolas, aos estudantes e aos professores, a pesquisadores. A gente quer levar, começar a apresentar às crianças o teatro, porque eu costumo dizer uma frase, eu repito isso em quase todas as entrevistas que eu faço e as pessoas me perguntam, é muito difícil você gostar daquilo que você não conhece. Você não tem como querer que um jovem um jovem de 20 anos ou uma pessoa de 30, 40 anos tenha uma profunda admiração pelo teatro, seja um frequentador de teatro, se ele não conhece teatro. E ele não conhece por quê? Porque não lhe é dada essa oportunidade, a não ser para essas outras classes que nós citamos aqui. Né? Mas a arte por si só, ela não é uma arte excludente. A arte, sobretudo, o mais bonito, o mais encantador da arte, não só do teatro, é exatamente o aspecto da inclusão. Né? Então eu acho que a gente precisa realmente de mais políticas públicas. Acho que temos que nos juntar, sociedade, poder público, e fazer alguma coisa que vá nessa direção. Nos primórdios da televisão, atuar em frente às câmeras ou em cima de um palco eram atividades parecidas?
Mais ou menos, porque o teatro, na televisão, na verdade, começou, o iniciozinho da televisão foi cópia do teatro, né? Os primeiros programas de televisão eram em cima de teatro, eram peças teatrais filmadas, era o Grande Teatro Tupi. Até usavam as técnicas que elas usavam no praticamente, palcos, né? Praticamente, porque na verdade era o teatro televisado, o Grande Teatro Tupi, tudo isso começou dando embrionando a televisão que se faria adiante. E como eu costumo dizer, o talento brasileiro é realmente extraordinário e a gente deu no que deu. Temos a melhor televisão do mundo, somos premiados nos Grammys da vida, não só na área de jornalismo, que acabamos de ser agora, como em outras tantas. E nossos atores e atrizes estão sempre ganhando prêmios, inclusive internacionais, né? Nacionais, quase todos. Eu costumo dizer que nós só perdemos para o primeiro mundo aqui. No resto, a gente está juntinho. Algumas atrizes relataram em seus depoimentos que gostariam de ter participado um pouco mais do cinema. Por que não houve uma participação maior? A que se deu isso? Acho que se produz pouco e é uma arte mais longa. Assim, o cinema você fica mais tempo gravando, porque a novela você fica muito tempo, mas você grava uma coisa atrás da outra. O cinema ele depende de recursos maiores, mais longos. Então, como essas pessoas estavam quase todo o tempo trabalhando, acho que os convites para o cinema pintam menos. Por quê? Porque elas estão quase sempre envolvidas em teatro e TV, sempre com temporadas bem-sucedidas e longas, sem contar com as próprias novelas, que tem períodos extensos. Assim, às vezes você grava uma novela em 9 meses, é praticamente um ano da sua vida nessa função. Então acredito que o tempo é que tenha sido o grande, vamos dizer assim, empecilho para que os convites apareçam com mais frequência. Como jornalista, qual a importância que você enxerga ao reavivar a memória do teatro brasileiro usando as grandes damas como personagens para isso? Acho que a contribuição principal foi escrever o livro. Acho que foi o primeiro passo que eu pude dar nessa contribuição, porque acho que dessa forma a gente pelo menos tenta resgatar essa memória, né? Pelo menos ela está ali, está disponível para quem quiser. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo é o que eu falei para você, através do Projeto Escola, porque eu acredito sempre, fundamentalmente, que a educação revoluciona o mundo. Eu acho que se a gente tem mais, a fórmula é fácil, mais educação, menos pobreza, menos presídios, menos violência, menos tudo. Então, quanto mais cultura e mais educação a gente tiver, menos uma sociedade complicada a gente vai ter. Eu acho que o teatro pode ajudar nessa função. Porque através do teatro você lê mais, você aprende novidades, você tem muitas possibilidades que o teatro pode dar. Rogéria, e quem quiser adquirir o seu belo livro, como é que ela pode fazer? Procurar em qualquer livraria. Está disponível em todas as livrarias do Brasil. E quem quiser saber sobre o Projeto Escola, posso deixar o nosso endereço eletrônico. Claro, pode ficar à vontade. Quem quiser, quem estiver nos ouvindo, qualquer universidade, escola, inclusive esse projeto já vai começar no próximo ano na Rede Municipal de Educação e Estadual de Educação, já estamos em contato, no Rio de Janeiro e fora do Rio, em alguns outros estados, mas não é só para o município e estado, para qualquer universidade, para qualquer escola, quem esteja nos ouvindo e tem interesse, procura por nós. grandesdamas@hotmail.com. Rogéria, eu quero muito agradecer a sua presença aqui novamente no nosso programa, no nosso quadro de hoje. Eu que te agradeço, foi um prazer conversar com você. Espero que realmente você tenha gostado do livro. Sim, claro. E que as pessoas tenham realmente interesse em descobrir mais sobre o nosso teatro, que é realmente uma história fantástica. Café com Letras fica por aqui, mas na próxima semana a gente se vê. Um beijo e até a próxima.